Bom dia, olha aqui mais um pouquinho de Store Brand. Vamos falar, dar continuidade aqui à nossa leitura Store Brand. Paramos em método SB7. Você finalmente falará o mesmo idioma deles. As apostas são altas. Não caia na tentação de avançar, ignorando o exame específico de cada uma das 7 partes do método. Não se deixe levar pela suposição de que, afinal de contas, já tem em mãos o roteiro de marca. Então, por que não simplesmente o preencher? Roteiristas amadores cometem o mesmo erro. Eles pensam que sabem como funciona uma história, daí começam a digitar e alguns meses depois não conseguem descobrir por que a sua história é chata e sem empatia. Deixe-me dizer o porquê eles tiveram uma visão geral do processo, mas nunca se preocuparam em aprender as regras que os regem. Cada módulo do método SB7 ou Store Brand 7 possui regras que são imutáveis, que você não pode quebrar, sob pena de seus clientes não encontrarem a si mesmo na história que você está contando, tornando muito menos provável envolvê-los com sua marca. Milhares de empresas fecham suas portas todos os anos, não porque não têm um ótimo produto, mas porque os potenciais clientes não conseguem descobrir como esse produto melhorará suas vidas. Caso não analisemos atentamente cada elemento da história de nossos clientes, eles sentirão que não nos importamos e procurarão outras marcas concorrentes que se dedicam à tarefa, ou que se dedicou à tarefa. Alguns de vocês talvez pensem que é tarde demais. Quero dizer, se há um livro sobre isso, todos provavelmente já o então pondo em prática. Mas será mesmo? Quantas pessoas leem as primeiras 20 páginas de um livro e depois interrompem definitivamente a leitura? Não é verdade isso? Eu diria mais, isso significa que você já os está superando. O que aconteceria se você se comprometesse a implementar esse processo e seu concorrente não o fizesse? Ou seja, muitas pessoas leem e os outros param antes de chegar nessa parte. E ele fala, e se você se comprometer a partir de agora em colocar em prática esses 7 regras do Store Brand, né? Você ganharia, não é? E quantas pessoas realmente vão aplicá-las no trabalho, mesmo que lê o livro? Acredite, a natureza humana tende à complacência. Conclua este processo, supere a concorrência. Deixe sua mensagem clara, faça sua empresa crescer. A concorrência pode ser mais talentosa do que você, mas nunca irá sobrepujar se você não permitir. Essa é a única coisa que você consegue controlar. Nos próximos 7 capítulos vou mostrar-lhe como criar uma mensagem clara e convincente que organizará seus pensamentos, simplificará seu marketing e fará sua empresa crescer. Vamos ler agora sobre o roteiro do Store Brand. Quando estiver confuso, crie um roteiro de marca Store Brand. Vamos entender agora o roteiro. Primeiro, capítulo 4, um personagem. Princípio 1 da Store Brand. O cliente é o herói, não a sua marca. Uma história realmente não pega até que o herói precise desarmar bombas, ganhar o coração de alguém, derrotar um vilão ou lutar por sua sobrevivência emocional ou física. Uma história começa com um herói que quer alguma coisa. Então a questão é a seguinte: o herói conseguirá o que deseja? O público tem interesse no destino do herói antes de saber o que ele quer. É por isso que os roteiristas têm que definir as ambições dos personagens até os primeiros 9 minutos, após o filme começar. O azarão conseguirá ser promovido? O corredor vai terminar a maratona? Será que o time vencerá o campeonato? Essas são as perguntas que mantêm uma audiência comprometida por 2 horas. Para uma marca, é importante definir algo que seu cliente deseja, pois com isso colocamos em sua mente um aspecto importante das histórias. Essa marca pode realmente me ajudar a obter o que desejo? Então, é uma pergunta clara que você deve fazer. Será o que eu estou vendo, lendo, realmente vai me obter ou vai fazer obter o que eu quero realmente? Recentemente, um resort de ponta nos contratou para ajudar a tornar sua mensagem clara. Tal como muitas empresas, eles estavam passando por uma crise de identidade.
Seu material de marketing mostrava imagens de restaurantes, recepção, funcionários, tudo parecia bom, mas a menos que estivesse tentando vender suas instalações, não estava exatamente convidando os clientes para uma história. Na verdade, o que seus clientes mais queriam era uma experiência envolvendo repouso e luxo. Depois do roteiro de marca do resort, o texto do seu site não mais se ocupava em contar longas histórias sobre si mesmo, algo que os proporcionava como herói, mostrando agora imagens de um banho quente, toalhas e roupões confeccionados com tecido de primeira, alguém curtindo uma sessão de massagem no spa e um vídeo mostrando uma cadeira de balanço na varanda contra o pano de fundo de um campo de golfe onde as folhas das árvores se agitam suavemente com a brisa soprando. Eles substituíram o texto em sua página principal por outro curto e poderoso: encontre o luxo e descanse que você estava procurando. Encontre o luxo e descanso que você estava procurando. Essa frase se tornou uma mantra para toda a equipe. Foi publicada nas paredes do escritório e até hoje pode-se interpelar qualquer membro da equipe, do chefe da cozinha ao jardineiro, e a resposta vai ser a mesma. Seus clientes estão procurando duas coisas: luxo e descanso. Definir exatamente o que o seu cliente deseja trouxe clareza, camaradagem para a equipe, cada membro dela. Então, compreendeu seu papel na história para a qual estava convidando seus clientes. Uma universidade com a qual trabalhamos definiu o desejo de seus clientes como um MBA, sem complicações, que você pode completar após o trabalho. Uma empresa de paisagismo definiu com humor a ambição de seus clientes como um quintal mais bonito do que o do vizinho. Já para o fornecedor com o qual trabalhamos em Los Angeles, o desejo de seus clientes era degustar refeições finas em diversos ambientes de sua escolha. Quando identificamos alguma coisa que nosso cliente quer e a comunicamos de modo simples, definimos e encaminhamos a história para a qual o convidamos a participar. Eis mais alguns exemplos vindos de empresas com as quais trabalhamos. Planejador financeiro, um plano para a sua aposentadoria. Associação de ex-alunos de faculdade, deixe um legado cheio de significado. Restaurante de pratos finos, uma refeição da qual todos se recordarão. Corretor imobiliário, o lar que você sempre sonhou. Livraria, uma história na qual se perde. Uma história na qual se perde. Uma história na qual se perder. Lanchonete, um início do dia saudável. Ao definir algo que seu cliente deseja, ele é convidado a alterar a sua história rumo a você. Se ele vir a sua marca como uma guia crível e confiável, provavelmente se envolverá com ela. Deixe uma lacuna na história. Em termos de histórias, identificar um desejo potencial para seu cliente abre o que às vezes é chamado na narrativa de lacuna, ou, em outras palavras, um espaço em aberto. A ideia é que você coloque uma lacuna entre um personagem e o que ele quer. As pessoas que vão ao cinema prestam atenção quando há uma lacuna na história, porque se perguntam se e como essa lacuna será fechada. Jason Bourne é um espião que tem amnésia e nos perguntamos se ele vai encontrar alguém para o ajudar. Quando conhece uma jovem chamada Mary, essa lacuna se fecha, apenas que outra surja. Bourne e Mary têm que fugir do país. Quando escapa, essa nova lacuna se fecha para que outra se abra. O ciclo se repete e a tensão continua. Mantém a atenção do público presa até o final. Compreender o poder de uma lacuna de história é entender o que obriga um cérebro humano a desejar algo. Até a música clássica segue essa forma. Muitas sonatas clássicas podem ser divididas em 3 seções: exposições, desenvolvimento e recapitulação. A seção final, a recapitulação, é simplesmente uma versão alterada da exposição, que traz uma sensação de resolução. Se isso não faz sentido, tente cantar Twinkle, Twinkle, Little Star, em tradução livre. Brilha, brilha, estrelinha. Sem cantar a nova nota final da palavra, estrelinha, ou star. Isso vai ser um incômodo sem fim para você. Ou seja,
Brilha, brilha, estrelinha, brilha. É aquela música, você sabe, né? Ao trabalhar com poesia, também topamos com isso quando lemos, ouvimos a primeira linha de Lord Byron. Ela caminha na beleza como a noite. Em versão livre, o primeiro verso do poema Skywalker, em Barry desse poeta, uma lacuna de história foi aberta. Ficamos esperando ler, ouvir uma palavra que rime com a noite e preenche o espaço aberto em nossas mentes. No verso subsequente, de clima sem nuvens e céu estrelado, em tradução livre, nossas mentes encontram um pouco de revolução, quer dizer que, até o próximo verso. A abertura e o fechamento de uma lacuna da história são uma força magnética que impulsiona grande parte de comportamento humano. A excitação sexual é a abertura de uma lacuna da história, e a consumação do ato constitui-se em seu fechamento. A fome é a abertura de uma lacuna de história, e uma refeição inaugura seu fechamento. Né? Poucas ações na vida não podem ser explicadas pela abertura e fechamento de várias lacunas de história. Quando não conseguimos definir algo que nosso cliente deseja, não conseguimos abrir uma lacuna de história. E quando não abrimos uma lacuna na mente de nossos clientes, eles não têm motivação para nos envolver, pois não há dúvidas que exijam resolução. Definir algo que nossos clientes querem e apresentá-lo em nossos materiais de marketing abrirá uma lacuna de história. Restrinja a ambição do cliente a um único foco. Ao definir algo que seus clientes desejam, muitas organizações incorrem um erro crítico, que consiste em não restringir tal desejo a um único foco. Inúmeras conversas que tive com líderes empresariais frustrados revelaram-se ser este um ponto no qual eles reagem desfavoravelmente, dizendo: espere aí, não fornecemos umas 20 e tantas coisas que nossos clientes desejam? Não podemos mencionar todas elas? As respostas é não. Ao menos ainda não é até que tenhamos definido um desejo específico e sejamos reconhecidos por ajudar as pessoas e alcançá-las. Não devemos adicionar muitas lacunas de histórias conflitantes em nosso roteiro de marca. Eis aí algo que pode ser frustrante caso seus produtos e serviços atendam a muitos desejos. A realidade de uma marca diversificada, no entanto, traz o mesmo desafio ao qual muitos roteiristas amadores sucumbem. Eles destroem a história, diluindo o desejo de seu herói em diversas ambições. Ao criar um roteiro de marca para sua marca geral, concentre-se em um desejo único. Depois, ao elaborar campanhas para cada divisão e talvez até para cada produto, você pode identificar mais coisas que seus clientes desejam nas subtramas de sua marca geral. Nas páginas a seguir, você encontrará uma grade de como pode ficar uma marca diversificada ao usarmos a ferramenta de vários roteiros de marca. De uma perspectiva mais ampla, o principal desafio para os líderes empresariais é definir algo simplesmente irrelevante que seus clientes desejam e tornar a empresa conhecida por cumprir essa promessa. Todo o resto é uma subtrama, que tendo atendido ao desejo básico do cliente, só servirá para deleitar e surpreendê-lo ainda mais. Olha para você ver aqui, ó. Marca, tá vendo? Marca, geral, divisão e aqui é o produto, né? Ou seja, marca, divisão e aqui o produto. Marca, divisão, produto. Você tem uma marca, você tem uma divisão que pode ser dividida em 2 blocos e o produto pode ser dividido em vários blocos, né? Marca, divisão, marca geral, a divisão e o produto. Escolha um desejo relevante para a sobrevivência deles. Considerando que uma marca define o que o cliente deseja, é muitas vezes culpada de cometer o segundo erro. O que foi definido não corresponde ao senso de sobrevivência do cliente. Na ânsia de jogar ao mar uma ampla rede, a marca define gotas de desejo que, de tão vagas, não permitem que os clientes potenciais consigam descobrir por que precisam se envolver com a marca. Uma especialista em liderança recentemente solicitou comentários sobre sua marca. Ao revisar seu material de marketing, notei que estava cometendo um erro crítico. Ao definir o que seu cliente queria, ele estava sendo vago. A ideia por trás de sua marca é que ele transmite conhecimento para potenciais líderes. Ele se via como repositório de recursos de liderança e queria ser guru de quem quisesse alcançar a excelência. Seu lema era: inalar conhecimento, exalar sucesso. Inalar conhecimento, exalar sucesso.
Parece bem claro o suficiente, mas será? O que exalar sucesso significa mesmo? Ele estava fazendo potenciais clientes queimarem muitas calorias mentais para descobrir como os ajudaria a sobreviver e prosperar. Recomendei-lhe que reeditar sua mensagem, em vez de inalar conhecimento e exalar sucesso, simplesmente dizer, ajudando você a se tornar o líder favorito de todos. Tornar-se o líder favorito de todos significa que o cliente seria muito mais respeitado e melhor conectado a uma tribo. Teria maiores oportunidades sociais e de carreira, e muito mais exalar. Sucesso parecia bom, mas prosperar sendo líder de uma tribo será diretamente ligado à sobrevivência. As pessoas sempre escolherão uma história que as ajude a sobreviver e prosperar. Felizmente, ele gostou da ideia, em especial porque era o que já estava fazendo. Definir algo que o cliente quer e o conectar com seu desejo de sobrevivência abriu uma atraente lacuna na sua história. Né? Nós vamos parar aqui. Meus amigos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O livro Store Brand, quando a gente lê, é muito bacana para você que está aí ouvindo, mas você precisa praticar o Store Brand. Né? Pensa o seguinte, qual que é a lacuna que você vai abrir e fechar? O exemplo claro da lacuna que deu e que você pode levar daqui para diante é a lacuna quando você está com fome. Eu estou com fome, abri uma lacuna, a fome. Que hora que eu vou fechar ela? Quando eu começar a comer. Né? Essa é uma lacuna clara. Né? O filme de Bourne, né? Que ele tem a amnésia. Então são várias lacunas que vai abrindo. E na história dos seus clientes, a mesma coisa. Quando você vai fazer um site, ou um criativo, ou um thumbnail, você tem que abrir uma lacuna para que quem está te vendo, assistindo, tenha curiosidade de saber o que vai acontecer depois. Você vai ter meio, ou você vai ter início, vai ter fim. Você entende? Então seja claro, leia o livro, né? Porque talvez ouvindo o livro não é o suficiente, mas leia o livro, porque leitura te edifica, tá bom? Sucesso, até amanhã. Amanhã vamos continuar. Tchau, tchau.